Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento, para que os irmãos trabalhadores desta casa na espiritualidade, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, possam nos envolver e envolver a nossa irmã, que vai fazer uso da palavra, que assim possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, então, falando sobre o Consolador prometido pelo Mestre. Uma boa tarde a todos nós. Está tudo bem, né? Porque nós estamos aqui, né? É sinal que está tudo bem. Eu sempre falo que eu adoro uma rotina, né? Adoro. Porque se a rotina está acontecendo, é porque está tudo bem, né? Porque quando ela é interrompida, nem sempre ela é interrompida para melhor. Às vezes ela é interrompida de uma forma que a gente não gostaria que fosse, né? Mas como tudo faz parte do contexto da vida, então não adianta a gente ficar aí brigando com ela, né? Com a vida. A gente tem que brigar por ela e não com ela, porque não vai resolver mesmo, a gente vai perder. Essa é uma briga que a gente já entra derrotado, né? A gente já entra nessa batalha aí derrotado quando a gente briga com a vida. A gente tem que brigar por ela, que aí a chance da gente sair vitorioso é grande. Mas se brigar com ela, é derrota na certa, né? Por que escolhemos esse assunto aí, o Consolador prometido pelo Mestre? Eu acredito que o mundo inteiro, né, não é só a gente aqui, não é só Brasil, mas o mundo inteiro está entrando esse ano aí de 2022 com muitos questionamentos, com muita coisa incompreendida na própria vida, não sabendo por que está acontecendo isso ou aquilo. Então, acho que todos nós, o que mais a gente no momento está precisando no mundo inteiro é de um consolo, de um conforto, de alguém que nos carregue no colo. Porque tem hora que a gente acha que não vai dar para aguentar, né? Mas se não desse, a gente não estaria com essa tarefa. Porque é assim, eu até conversando com o Ângelo outro dia, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu não queria ser espírita agora, não. Não estou gostando de ser espírita agora. Sabe? Porque a gente começa a ter que rever conceitos. Dá trabalho, gente. Ser espírita não é para quem quer, não. É para quem aguenta. É para quem aguenta. Né? Porque eu não sei vocês, mas eu costumo tirar o meu crachá de espírita e enfiar na gaveta. Mas rapidinho eu tenho que parar. Porque não vou encontrar explicação em outro lugar. Não vou, com certeza, né? Aí tem hora que a gente fica assim, eu preferia nem saber de nada dessas coisas. Pois é, mas é sabendo que a gente vai encontrar a saída. Senão, a porta fica fechada mesmo. Né? E aí a gente fica sofrendo um pouco mais. Mas nós temos esse capítulo da passagem de Jesus pela terra, quando ele falou que enviaria o Consolador prometido, que ele iria, mas que o Pai enviaria um Consolador que estaria eternamente conosco. Então a gente precisa de interpretar direitinho isso aí, porque tem hora que a gente se vê muito distante disso, né? E não se sente assim tão consolado quanto deveria por saber que está sendo consolado. Porque a gente sabe que está. Mas às vezes a gente fecha tanto as portas que a gente não consegue sentir isso, né? Sentir esse conforto, esse consolo da misericórdia divina conosco. Então vamos seguir aqui, porque Jesus ainda falou que o jugo era leve.
tem hora que eu fico pensando, gente, que jugo leve é esse? Né? Porque o mundo inteiro está passando por muitos problemas, né? Tanto na parte coletiva, quanto na particular, na individualidade. O mundo todo está tendo realmente muitos problemas. E a gente está entrando esse ano, não sei se com a esperança que entramos no ano passado, que parece que não está igual, não. O ano passado, todo mundo esperava que realmente esse ano fosse ser muito bom, quase que normal, né? Mas não foi. Aí parece que esse ano todo foi um termômetro aí que mostrou um pouquinho que talvez esse também não seja, né? Não seja o que a gente está esperando. Aí parece que a esperança diminui um pouquinho, né? Aí a gente lembra do que Jesus falou, do Consolador prometido. E ele ainda fala que o jugo é leve. Então vamos analisar isso aqui para ver em que a gente pode realmente se agarrar nessa palavra de Jesus. Olha só. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O mundo está aflito e sobrecarregado. O mundo está. Não sou eu, vocês, é o mundo todo. É o mundo todo está aflito e sobrecarregado, porque estamos inseguros, né? Estamos adentrando um ano aí que a gente, como eu falei, de repente a esperança está um pouquinho mais diminuída do que estávamos, né? Quando entramos para 2021, porque estava assim um pouco mais calma, tudo parecia que ia melhorar, mas foi um ano muito difícil para todos nós. Mas olha só, foi bom a gente estar aqui, né? Foi bom. Nós estamos aqui, estamos podendo aprender Espiritismo, continuar recebendo as bênçãos, né, desse Pai maior, mas está aí. O mundo inteiro, pelo menos, se não está indo o mundo inteiro, todos aqueles que acreditam nesse conforto e nesse consolo está indo sim. Como Jesus aqui chama, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas vamos analisando que não vai ficando assim, não é tão fácil assim, né? Tem uma condição aí grande para isso, olha só. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Jugo. O que é jugo? Jugo é aquilo que se coloca no boi, na carroça, para o boi puxar a carroça. Tem aquela parte de madeira, né, que pega aqui no boi, para que ele não vá para lugar nenhum, né, para que ele não saia daquela rota, né, daquele caminho que ele tem que seguir. Ele está, então, subjugado àquela situação ali. Então, jugo é algo que nos segura, que nos impõe aí uma condição, né? Então, está aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ó, já começa aqui uma condiçãozinha para que a gente seja consolado, né? Para que a gente tenha as nossas aflições aliviadas. Já está aqui alguma coisa, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Olha, já está impondo uma condição aqui. Não é assim do nada. Eu não posso continuar do jeito que eu sou, pensando do jeito que eu sou, agindo do jeito que eu sou, e esperar consolação e alívio das minhas aflições, porque as minhas aflições, elas são consequências do meu modo de agir, do meu modo de ser e de pensar, não é?
Então, não é simples assim. Eu vou, abraço Jesus, Jesus retira todas as minhas aflições. Não é isso que Jesus fala nessa passagem aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Então, a gente tem que desenvolver a brandura, alcançar um pouco de humildade, até porque muitas vezes nós somos tão assoberbados, tão assim, que achamos que como isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Né? Por quê? A gente, por acaso, é melhor que alguém? É melhor que os outros? Para não ter que passar por isso? Para isso ficar só lá na casa do vizinho? Claro que não. Isso já é falta de humildade. Né? E nós não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provação e expiação. Então, aprender comigo, aprender com Jesus. Quer dizer, ele não veio tirar os pecados do mundo, nem abrandar as aflições, ele veio ensinar a cada um de nós como alcançar isso. Como conquistar isso aí, né? Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando ele fala isso, é porque ele sabe que a gente pode, que a gente tem como conseguir, né, subjugar-se às imposições do mestre. Então, olha só, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, tudo isso aqui encontram consolação em a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, aqui já começa a complicar um pouquinho, por quê? Que fé no futuro? Que futuro é esse? Né? Como é esse futuro? A doutrina espírita explica muito bem o nosso futuro. A vida além desse mundo aqui. Isso é um pixel no universo. É um pontinho azul no universo todo, que se desaparecesse não ia fazer a menor falta no contexto universal. Mas para a gente sim, a nossa casa no momento. É onde nós estamos procurando resgatar o nosso passado de erros, né? E conservar as coisas boas que já vínhamos fazendo. E a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Jesus veio reunir em 2 mandamentos os 10. Né? Ele veio nos ensinar aqueles 10 mandamentos, ele reuniu em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, isso já mostra aí, se a gente conseguir fazer, aquilo que Jesus está nos impondo, o jugo leve, que é amar a Deus e ao próximo. Então, a gente vai seguindo. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera dessa vida, por isso que a gente tem que ter fé no futuro, sobre aquele que, ao contrário, nada espera dessa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Imaginemos aqueles que não têm nem a menor noção da vida futura, acha que a vida acaba aqui. Olha o desespero dessa pessoa que se considera infeliz, que acha que não tem uma boa vida. É algo realmente desesperador. Não é? Porque o que esperar? Né? O que esperar? Então chega um momento que a pessoa está tão fatigada, tão cansada, tão estressada, que ela não tem uma luz para ela visualizar. Então, para esse, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas esse vinde a mim não é ir lá se agarrar em Jesus, né? Ficar ali achando que Jesus vai tirar. Não, vinde a mim, vinde aos meus ensinamentos, a lei do meu Pai.
aquilo que eu ensino, aquilo que eu dito, é tomar ciência da boa nova, do caminho que eu ensinei. Isso que é vinde a mim. Não é a gente colocar lá uma imagem de Jesus, botar o nome de Jesus na camisa e aquelas coisas todas. Não, eu estou com Jesus. Estar com Jesus não é isso, não. Estar com Jesus é estar dentro daquilo que ele ensinou. Pelo menos se aproximando um pouco daquilo que ele nos ensinou a fazer. Isso é estar com Jesus. Né? Então, a gente tem assim, uma interpretação muito parca das coisas, né? Muito à nossa conveniência. Não, é porque eu estudo, é porque eu leio, é porque eu vou à missa, é porque eu vou ao centro, porque eu vou ao culto, eu estou com Jesus. Estar com Jesus não é isso. A gente pode passar uma vida sentado aqui, ou no banco de uma igreja, ou seja, num banco de uma igreja protestante, no culto, e nunca estar com Jesus. Porque não é isso que vai fazer a gente estar com ele. É a gente abraçar os ensinamentos. Isso é estar com o Mestre. Então, quando ele fala, vinde a mim, é isso. Não é a gente ficar orando da boca para fora, né, e achando e querendo continuar do mesmo jeito que sempre foi, fazendo tudo que sempre fez. Não se importando, não enxergando o que existe além da janela da nossa casa, como se aquilo que o mundo todo se resumisse a nós, né? Não é isso. Então é por isso que a gente não consegue se consolar. Porque a gente acha, Jesus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim. Não esqueceu, não. Ele não esqueceu, ele só não está privilegiando ninguém, porque ele não tem eleitos. Ah, mas eu li lá que tem eleitos. Não, não tem. Deus não tem eleitos. Os eleitos de Deus foram eleitos por meritocracia da alma. A alma abraçou tanto a causa divina, obedeceu tanto à lei divina, que se fez eleger por Deus. Aí é diferente. Não foi Deus que catou aqui ou ali, esse é meu eleito. Não. O Espírito, através dos seus méritos e dos seus esforços, se fez eleger. Então é assim que funciona. É entregue a cada um de nós. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, mas com 100% de possibilidade de tudo, foi assim que a gente foi criado. Então foi entregue para nós a responsabilidade da nossa evolução, né, da nossa vida. É a lei de causa e efeito funcionando ali para nós. Até então fomos criados, até passamos pelos outros reinos, sendo sustentados pelos próprios instintos, mas no momento em que nós recebemos a marca do Criador, aí começou para a gente uma etapa de total responsabilidade individual, cada um fazendo o seu esforço para alcançar sua evolução. Entretanto, impõe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Ele impôs a condição, o jugo leve. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Então, aprendei comigo que sou brando e pacífico. Ele já começou falando isso lá. Seu jugo é a observância dessa lei, mas o seu jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Complicou um pouco mais, né? Mais ou menos. Mas não mais ou menos, não é muito não. Sabe por quê? Ninguém aqui quer ter a pretensão de amar o próximo como Jesus amou. Ninguém tem que ter essa pretensão. Nós não somos capazes disso. Nós somos espíritos da ordem inferior. Estamos num planeta de provação e expiação. Vamos querer o quê? Amar como Jesus nos amou? Se não for assim, então eu não amo? Não, não pode ser por aí. A gente tem que reconhecer a nossa pequenez, a nossa incapacidade de amar incondicionalmente. E não foi isso que Jesus exigiu de nós. Ele sabia que a gente não podia oferecer isso ainda. Ele sabe da nossa condição.
Então, esse amor aqui é mais ou menos aquele que ele também ensina quando ele diz: amai os inimigos. Ora, a gente aprende na doutrina espírita que nós não podemos ter por um inimigo, por alguém que a gente tem choque fluídico, que a gente tem problemas muito sérios, que já foi assim, um algoz nessa vida, a gente não pode ter por uma pessoa assim, esse amor incondicional, que a gente não está nesse nível. Jesus sim, mas a gente não está. Então, o que é amar o inimigo? Eu não estou dizendo aqui que todos são nossos inimigos, que a gente ama muito também. Por algumas pessoas, a gente até tem o amor que Jesus ensinou, o amor incondicional. Nós temos amor incondicional pelos nossos filhos quando ele existe. Tem muitos filhos que não têm amor dos pais, porque esse amor não existe. A gente entra também nesse mérito com as explicações da doutrina a respeito das provações e das expiações, dos resgates que a gente tem com as dívidas, com a escolha de provas que a gente faz. Então, nem todos os núcleos familiares, o amor de pai e mãe existe. Nem todos. Mas quando ele existe, ele é incondicional. Quando ele existe, a gente dá a vida por eles. A gente faz qualquer coisa lícita por eles. Né? Então, a gente os ama incondicionalmente. A gente reconhece os erros, a gente não é conivente, mas ama. Ama, e ponto, ama. Isso é amor incondicional. Mas não é por todas as pessoas que a gente alcança esse amor incondicional. Nós somos muito pequenos ainda. Mas o amor, está escrito no Evangelho, da lei de amor, que ele é um sentimento por excelência. O instinto elevado à altura do progresso feito. Então, nós somos capazes de amar, sim, não aquele amor incondicional, mas o respeito, a admiração, o querer bem, o não querer o mal de ninguém. Isso também é amor. É esse amor que Jesus está cobrando da gente. Não é um amor que ele nos ensinou, ele sabe que a gente não pode dar. Então, amor e caridade, como se ama um inimigo? Não querendo mal para ele, não desejando que nada de mal aconteça com ele. A gente pode não ter a mesma confiança que a gente tem quando a gente lida com um amigo. Com o inimigo, a gente não pode ter a mesma confiança, porque a gente tem provas que ele também não é nosso amigo. Mas não é por isso que nós vamos querer o mal, não é por isso que nós vamos deixar de socorrer, não é por isso que nós vamos ficar felizes com as desgraças que aconteçam com ele. Não. Amar o inimigo é isso, é não querer mal, é ajudar sempre que for cogitado a isso, é respeitar, né? É admirar também as suas qualidades, porque todos nós temos qualidades e defeitos. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha qualidades. Se você perguntar a um inimigo meu quem sou eu, ele só vai te falar desgraça a meu respeito. Mas se você perguntar a um amigo, ele vai falar minhas qualidades, que ele vê. Então todos nós temos defeitos e qualidades. Basta a gente pensar que nós somos espíritos inferiores e estamos no plano de provação e expiação. Só isso já nos mostra que nós não somos boas biscas, né? A gente está mais, como Zé Manel costumava dizer, para Hitler do que para São Francisco de Assis. Mas temos as nossas qualidades. Então, esse amor e essa caridade que Jesus está exigindo de nós não é um amor incondicional. É aquele amor, aquele respeito, aquele cuidado que a gente deve ter por tudo e todos, por toda a criação. Então, é esse amor, é isso aqui que Jesus está pedindo que a gente faça. E quando a gente aprende com ele, que é pacífico e humilde, a gente consegue esse amor aqui, a gente consegue. A gente não consegue o amor incondicional, mas aquele amor de não querer ver ninguém sofrer,
de não querer ver ninguém passar dificuldades, não desejar isso para ninguém, e é esse amor aqui. Então esse é capaz da gente alcançar, esse aqui é. Senão ele não teria pedido isso a nós, ele não teria nos pedido isso. Porque ele sabe que a gente não está nessa condição ainda. Então cada um ama no seu nível, mas também é amor. Está lá no Evangelho e eu acho essa definição de amor a melhor que eu já ouvi. O amor é um sentimento por excelência, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Quanto mais você progride, mais capacidade de amar você tem. Mas não quer dizer que se você não progrediu muito, que você também não seja capaz de amar a ninguém. A gente ama sim. O mais vil dos homens, com certeza, por alguém, por alguma coisa, ele sente amor. Então isso está na lei de Deus, está ali. E é isso que Jesus exige da gente. Para que a gente possa ser, porque no momento que a gente sente compaixão pelo outro, embora não seja um amor incondicional, mas você sente compaixão, você sente respeito, você sente que você tem que ajudar, porque a pessoa está precisando de ajuda, isso tem nome de amor, sim. Tem. Não o ideal, não aquele que de repente a gente gostaria de sentir, mas é. E isso é reconhecido pelos mestres da espiritualidade. Isso é conhecido pelo mestre maior que é Jesus. Então ele sabe que isso a gente é capaz de conseguir. E assim a gente vai se consolando, a gente vai se confortando, porque a gente vai recebendo toda aquela carga de energia boa que é gerada pela nossa própria atitude aqui no mundo. Não são só os espíritos que nos ajudam. É a nossa energia gerada quando a gente faz alguma coisa boa nesse mundo, não é? Aí Jesus continua, olha só que coisa mais bonita isso aqui, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha, o que pode ficar eternamente com alguém? Nada, tudo passa, né? Aqui, o Espírito da Verdade. Esse sim, a verdade. Esse Espírito da Verdade aqui é a verdade. Eu lhes mandarei a verdade. E essa verdade de Deus, não é a nossa, estará eternamente convosco. Isso sim pode estar eternamente conosco. Que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Não estava na época ainda de Jesus. Jesus trouxe aquele Pai bondoso, misericordioso, resumiu os 10 em 2, mas ele viu que não estávamos ainda em condições de receber essa verdade toda. Ele trouxe o segundo plano de Deus. O primeiro foram os 10 mandamentos com Moisés. O segundo, mostrando aquele Deus punitivo, né? O segundo foi o Mestre Jesus, que foi o segundo plano de Deus para nós. E trouxe, então, um dos seus filhos já aperfeiçoados com relação à terra, porque Jesus nunca foi o único, né? Porque é filho de Deus como todos nós somos, ele é nosso irmão, mas que já tinha feito uma caminhada evolutiva com relação ao planeta, e com relação ao planeta ele era perfeito. Tanto que ele foi, está lá no livro dos Espíritos, da 540, qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós? Está lá, vede Jesus. Porque ele era perfeito com relação ao nível evolutivo da Terra. Então ele veio mostrar que é possível. Veio mostrar que amar é possível. Que a vitória do bem sobre o mal é real. Ah, mas ele foi pregado na cruz. O corpo. O que ele veio mostrar é a sobrevivência da alma. É o bem sobre o mal. Que nada pode suprir isso aí. O bem sempre vai ganhar. O que ele perdeu ali foi o corpo físico. E mostrou o que veio mostrar. Tanto que ele falou,
destruirás esse templo, em 3 dias eu o levantarei. E em 3 dias ele estava com seu corpo espiritual, que é o que nós temos na espiritualidade quando a gente deixa o corpo físico aqui. Porque a vida continua, não é? Então, esse espírito, que é a verdade, o espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas, olha aqui, olha a conjunçãozinha adversativa aqui, né? Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Santo Espírito. Porque ele falou Santo Espírito, a linguagem da época. Mas o Espírito que é santo é que é o verdadeiro. É o Espírito verdadeiro, aquele que reúne a verdade. E que verdade? A verdade do universo. Então, o Consolador, o Espiritismo foi ditado para Kardec pelos espíritos da verdade. Não é espírito de verdade, não, porque espírito de verdade todos nós somos. É o espírito da verdade, aquele que reúne a verdade. Essa verdade que Jesus falou que nos enviaria no tempo certo. E foi a terceira revelação de Deus. Aí os nossos irmãos de outras religiões acham que isso é muita ousadia nossa. Falar isso, que o Consolador prometido é o Espiritismo. Por que ousadia? O que foi que o Espiritismo inventou? Que eu saiba nada. Ele não criou nada, ele não inventou nada, ele não ditou nada, ele revelou. Então essas verdades não são da doutrina espírita. Essas verdades são de Deus, do universo, que foram reveladas no momento em que a gente já poderia compreender alguma coisa e poder se consolar com todos esses conceitos. Então não é ousadia, não é prepotência, porque essas verdades não são da doutrina espírita, elas são de Deus, elas são do universo. E com certeza são reveladas em todas as religiões, são reveladas em todos os templos, porque não pertencem a nenhuma religião, elas estão muito acima das religiões. Elas são de Deus, elas são do Criador. Quem inventou a lei de causa e efeito não foi a doutrina espírita. Ela está presente lá nos antigos Vedas, dos livros védicos, há mais de 10.000 anos. O Espiritismo é novinho, foi o Espiritismo que inventou nada. Então esse Espírito da verdade, essa verdade que estaria eternamente conosco, é a revelação da lei de Deus, que não foi só o Espírito que revelou, o Espiritismo que revelou, ele fez esse papel. Filtrou todas as crendices religiosas e trouxe agora sem metáfora e sem alegoria, o que realmente importa. Jesus promete outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar, olha que importante isso aqui, para relembrar o que o Cristo há dito. Então, Kardec também fez essa pergunta, 627, olha só. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Ora, se ele ensinou tudo, né? Para quê que vinha a terceira revelação? Olha o que respondem. Os Espíritos da verdade. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível a todos.
É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Estão lembrados do diálogo de Jesus com Nicodemos? Por que não veio naquela época? Por que tinha que esperar? Porque não estavam preparados. Quando Nicodemos falou para Jesus, como assim? Quando Jesus falou para ele que para ver o reino de Deus ele tinha que nascer de novo, Nicodemos falou, mas como assim? Eu teria que entrar no ventre da minha mãe novamente? Jesus fala para Nicodemos, que era doutor em leis. És doutor em leis e não entendes essas coisas? Porque até os discípulos que eram inferiores entendiam, e ele era do Sinédrio, ele era membro do Sinédrio, ele era doutor em lei. Então és doutor em lei e não entendes essas coisas? Quer dizer, não entendiam, não estava na hora. Aí sim, por quê? Tudo era dito por parábolas, porque era assim que tinha que ser, pelo pouco conhecimento e a pouca moralidade que eles tinham na época. Nós, né, que estávamos também lá, com certeza. Então, é preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis, está vendo? O Espiritismo não ensinou nada, ele desenvolveu, não criou nada, nem inventou, ele desenvolveu, vai ensinando, né? Tão poucos são os que as compreendem, ainda menos os que as praticam. Nossa missão do Espiritismo, olha aí, ó. Nossa missão, a dos Espíritos da Verdade, é de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. Porque como era alegórico o ensino, cada um dava a interpretação que queria, cada um falava o que queria, porque era assim que tinha que ser, porque não tinha outro jeito. Mas agora isso não procede mais, né? O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Agora não tem alegoria, não tem metáfora. Claro, precisa ser claro, para que ninguém possa interpretar ao seu bel prazer. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus e por isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então, essa é a tarefa da doutrina espírita, dessa terceira revelação. Não mais conversar e informar através de parábolas e alegorias, mas falar de maneira clara, para que ninguém tenha interpretações diferentes. Todas, é tão claro que não tem como interpretar diferente. Parábola é uma história encerrando certa moralidade que deve ser tirada do enredo. É um processo pedagógico de relevância, porque obriga o estudante a fazer uso do raciocínio para entender a mensagem dentro dos seus limites. Só que nem todo mundo faz. Ou quando faz, interpreta do seu gosto, do seu jeitinho, com aquilo que lhe convém. As parábolas são assim, ó. Uns dizem que são historietas, outros que são casos interessantes, cujo enredo prende a atenção, por historinha, né? E já outros descobrem a moralidade ou o ensinamento que a narrativa oculta em suas entrelinhas. Esses são poucos, né? Então precisava de vir algo claro, transparente, de véu levantado, para que ninguém possa dizer que não sabia, né? O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da Verdade, trazendo o Espírito da Verdade, quer dizer, a verdade de Deus, né? Ele chama o homem à observância da lei, ensina todas as coisas, ó, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Simples assim, né?
O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Estão começando a compreender por que a gente está passando tudo isso? Porque nós estamos vivendo nessa insegurança, nos achando afastados e esquecidos do Criador? Não estamos, não. Nós estamos passando um momento esplendorosamente importante para a nossa evolução. Ou aprende e retorna para cá, ou não aprende e vai para mundos inferiores. Chegou o momento da separação do joio do trigo. Simples assim. Então, somos espíritos endividados com o Criador. Precisamos resgatar nosso passado. Por isso estamos vivendo esse momento aí esplendoroso no planeta. Precisamos dar o melhor que tivermos. Debruçar sobre a boa nova e aprender. Aprendei comigo que sou brando e pacífico de coração. É o que Jesus nos convida, não é? Mostra o objetivo dos sofrimentos. Por que eu sofro? Apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, nós estamos expurgando as nossas impurezas, polindo as nossas arestas, aprendendo a amar. Porque quem não aprender a amar nesse momento, para a terra não volta, vai para o mundo inferior. Isso aí é fato. Lembra quando a gente explicou como é que a gente faz limpeza de um aquário? Botando uma borrachinha lá no fundo, tirando metade da água, bota a borrachinha lá no fundo e deixa o sifãozinho funcionando, que vai sair aquela sujeirada toda, até que a água saia limpinha, né? Aí vai ficar metade do aquário lá, com a água já limpinha, necessária, porque ali está a cultura que os peixes necessitam, tudo que eles precisam, e a gente completa com água limpa. Não precisou tirar os peixes, não precisou matar os peixes, não precisou tirar a água toda do aquário, nada disso. Foi uma renovação, tirou só a impureza. E é isso que os planetas de provação e expiação oferecem aos espíritos encarnados nela. É um ciclo de vida. Não é? Nós temos um ciclo de vida. A nossa organização física não suporta muito mais de 100 anos. Não é? Quando vai chegando uma idade muito avançada, por mais saúde que a gente ainda tenha, vai falhar alguma coisa ali. Não vai conseguir, né? Porque é um ciclo de vida. Aí todos aqueles que já chegarem no seu momento de desencarnar, vão desencarnar. Seja por doença, por acidente, por esgotamento dos órgãos, não importa, há um motivo, não é? Vão desencarnar. E aqueles que aprenderam, retornam para um planeta que já estará recebendo espíritos melhores e que vai passar para um planeta regenerador. Então é assim, não é que quem está morrendo agora não preste, não, de jeito nenhum. Acabou o ciclo da vida. Morrem justos e injustos. Não tem essa, não. Ah, só o mal que vai? Não, claro que não. A gente não vai ficar para semente, todo mundo vai. Né? Todo mundo vai. Às vezes a pessoa tem um medo de morrer. Aí, às vezes, eu tenho um medo de morrer. Aí eu falo assim para a pessoa, olha, eu sinto muito dizer, mas você vai morrer. A pessoa, como? Eu falei, você vai morrer, graças a Deus, né? Você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer um dia. Eu espero que não seja agora, não, mas um dia todo mundo vai, ué. Cada um tem sua época de ir, não é isso? Então, o Espiritismo explicando tudo direitinho, né? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos e mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando isso aí como crise salutar. Bom, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem,
para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. É assim que ele nos consola. Que temos que fazer a nossa parte direitinho. Fazendo a nossa parte, Deus está conosco, Deus está no controle de todas as coisas. E os bons espíritos estão junto de nós, nos carregando no colo. A gente é que tem que aprender a ver, né? Vivemos num mundo de ilusões, a verdade é essa, a gente vive num mundo de ilusão, parece que a gente não cresce, parece que a gente é criança, né? Vivemos num mundo de ilusões e incertezas e muito ignorante das verdades que podem nos libertar. Haja vista a corrida atrás do ouro dos mundos de provação e expiação. As pessoas fazem de tudo, qualquer coisa, né, para conseguirem grandes fortunas, sabendo que não vão levar nada disso. Na espiritualidade isso não tem o menor valor, nem título, e nem poder, e nem dinheiro. Não tem valor, né? Aproveitemos a metáfora de Platão, que Platão em A República coloca nos lábios de Sócrates, relacionada com a nossa visão da realidade. Já passei isso aqui outras vezes, né? Olha só, numa caverna vivem seres humanos. Ali nasceram, dali nunca saem. Estão acorrentados em tal disposição que só podem observar o que está à sua frente. Por trás deles arde uma fogueira. A luz do fogo projeta sombras na parede, as próprias sombras deles também, né? E tudo o que vem, é tudo o que vem. Seu mundo é feito de sombras. É só o que eles veem. E aquilo para eles é o que existe, é a realidade. Né? Eles não veem nada além disso aí. A caverna simboliza as limitações impostas pelos sentidos e pela ignorância. Impedem as pessoas de ver o mundo real, que Platão chama de universo das ideias. É como nós aqui, que estamos tão iludidos pelo mundo, pelas cores do mundo, que a gente não consegue enxergar o que existe além disso. A vida que continua além da terra, mais leve, mais fluida, mais agradável, né? A terra é só um estágio para o espírito. A fogueira é a experiência sensorial que pouco ilumina, projetando sombras de ilusão nas paredes existenciais. Alguém desenvolve a sensibilidade, supera a ignorância, conquista o saber e deixa a caverna. Há duas formas. A gente aqui nesse mundo deixar a caverna. Uma é morrendo e a outra é aprendendo. Num primeiro momento, deslumbra-se com a luz solar a visão gloriosa da natureza, coisa que ele nunca tinha visto. Né? É como a gente, ao tomar conhecimento da doutrina espírita, dos conceitos da doutrina, descortinando o mundo verdadeiro, o mundo das ideias de que Platão falava, fora da matéria, aí a gente se deslumbra com isso. Como não conheci isso antes? Mas aí lembra que tem amigos ainda acorrentados, que tem amigos ainda iludidos. Lamenta o tempo perdido, o comprometimento com as sombras, decide ajudar os companheiros com sua experiência. Não é bem recebido. Não acreditam nele, julgam que está delirando, hostilizando-no. Igual quando a gente conversa com uma pessoa e fala de reencarnação, na vida além da terra. Vocês estão alienados, vocês estão loucos. Né? Então é isso. A gente vai vendo que realmente nós somos ainda muito aprisionados pela nossa ignorância. Sob outro ângulo, podemos situar a caverna como nosso confinamento na matéria densa a partir da reencarnação. O corpo físico impõe-nos inúmeras limitações, inibe nossas percepções tão intensamente que não conseguimos sequer imaginar a vida nos planos etéreos, embora venhamos de lá. É tudo muito nebuloso, denso, sombrio. Pessoas que são espíritos e falam, mas será que é assim mesmo? Olha aí a dúvida. Né? Então está ainda aprisionado na própria ignorância. Podemos superar as sombras da caverna de duas formas, né?
pela imposição da morte, que aí a gente vai sair daquela corrente, ou pela aquisição de conhecimento. Essa aqui é a que nós queremos, porque a gente não precisa morrer para ver que a vida continua. Basta estudar e analisar toda a vida e a criação. Se Deus não destrói nada, se no universo nada é destruído. Stephen Hawking, antes de morrer, consertou sua teoria, quando ele dizia que a energia, que o que caísse no buraco negro, até a luz desapareceria. Depois ele voltou atrás e disse que não. Entra e sai carregando as próprias características, só que modificado e transformado. Então, por que isso deixaria de acontecer com os seres mais importantes da criação, que somos nós? Somos os únicos da criação capazes de fazer considerações a respeito do Criador. Então, somos os mais importantes. Então, por que nós iríamos desaparecer? E se não desaparecemos, como é a nossa vida? É a nossa vida de verdade, sem corpo físico, como energia que somos, como individualidade que somos. Isso é fantástico, não é? Enxergamos melhor a partir do empenho por ampliar nossos horizontes, buscando as luzes da espiritualidade para definir o quê? De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então veremos como somos de verdade, não como supomos ser, na pálida visão das sombras, em que estamos mergulhados nos mundos de provação e expiação. Jesus esclarece a respeito do assunto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, traz para nós. Então não inventou, revela. Por isso que nós somos até humildes quando a gente fala nessa questão que o Espiritismo é o Consolador prometido, porque ninguém está apanhando nada para si. Estamos, sim, revelando leis que são do universo, que são do Criador. Somos julgados por nossos sentimentos, pensamentos e ações a cada momento, experimentando inelutavelmente, isso aqui é importante, esse advérbio, sem luta. Não adianta lutar contra isso, felicidade e infelicidade, né? Então, essa é a verdade que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, traz para nós. Simples assim, não é? Einstein, o maior físico de todos os tempos, disse: Deus pode ser sutil, mas não é maldoso. Se não seria. Se não tivesse uma explicação para toda essa insegurança, essa dor, esse sofrimento que o mundo inteiro está passando, Deus seria malvado. Mas ele pode ser sutil, mas não é maldoso. Vemos injustiças em seus desígnios porque estamos longe de compreender os seus programas. Todos os cantos da terra têm injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. A doutrina espírita dá-nos uma visão mais ampla sobre o assunto, permitindo-nos confirmar a revelação maior de Jesus. Deus é o Pai Celeste, de infinito amor e misericórdia, que trabalha incessantemente pela felicidade de seus filhos. Não tenhamos dúvidas disso aí. Nenhuma. O Espiritismo resolve com propriedade a questão das desigualdades e sofrimentos, informando que a Terra é um planeta habitado por espíritos em estágios primários de evolução. O que a gente queria? Santos encarnados aqui? Ah, mas vocês falam lá no centro, fazem isso. Vocês queriam o quê? Santos fazendo palestra aqui? Quem está nessa tarefa aqui deve muito mais que vocês que estão aí sentados. Porque eu que sei quanto me custa esse crachá de espírita. Porque eu também tenho meus testemunhos para dar. E na hora do testemunho, muitas vezes eu não consigo também vencer. Então preciso disso. Não é por acaso que eu estou aqui. Não falei no início que tem hora que eu não queria nem ser espírita? Pois é, mas eu sou. E graças a Deus. Graças a Deus. A existência terrestre
com as exigências de subsistências, a necessidade do trabalho, a imposição do sofrimento, os conflitos de relacionamento, as surpresas da fatalidade, as situações dramáticas, tudo que a gente está vivendo nesse planeta no momento, né? Tudo isso funciona como uma lixa grossa a desbastar nossas imperfeições mais grosseiras. Tá, isso aí. Em O Livro dos Espíritos, Kardec, sob orientação dos espíritos, formula 10 princípios que ele denomina leis morais, que é um trocar em miúdos a lei do amor em seu sentido mais amplo. Essas leis morais são tão claras e objetivas na apreciação de Kardec que poderemos identificar qual delas deixamos de observar no presente ou no pretérito, simplesmente analisando o nosso íntimo. Tão claras, né, na apreciação de Kardec. Sentimos-nos inseguros? Lei de adoração. Sentimos-nos desanimados? Lei do trabalho. Enfermos? Lei de conservação. Inquietos? Lei de reprodução. Amedrontados? Lei de destruição. Solitários? Lei de sociedade. Discriminados? Lei de igualdade. Limitados? Lei do progresso. Atormentados? Lei de liberdade. Desmotivados? Lei de justiça, amor e caridade. Evangelho segundo o Espiritismo desenvolve todas essas leis. Mas todas elas estão muito bem explícitas ali no Livro dos Espíritos, no terceiro livro. O Livro dos Espíritos tem 4 livros nele. O primeiro, Gênese, segundo Livro dos Médiuns, terceiro livro, Evangelho segundo o Espiritismo, e o último livro, A Justiça Divina, o Céu e o Inferno. Então, estão todas essas leis muito bem distribuídas e explicadas em O Livro dos Espíritos e desenvolvidas, todas elas, no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula para a gente se sentir consolado, para a gente se sentir no colo do Criador. Né? Porque a gente precisa de fazer a nossa parte, a gente precisa aprender, senão não adianta. Não podemos cumprir apenas as leis humanas, descuidando-nos das leis morais. As leis humanas regulam as relações sociais, as relações materiais, mas as leis morais regulam as nossas relações de amor, de compaixão, de sentimento, de caridade, regulam as leis espirituais. Então, a gente não pode somente pensar que eu não posso avançar um sinal de trânsito. Eu não posso realmente, porque está na lei que eu não posso. Mas eu não posso porque eu posso atropelar alguém e matar. Eu não posso porque eu posso tirar a vida de alguém e desgraçar uma família. Então, é a lei humana junto com a divina. Junto com as leis morais. É o amor que nós temos que ter pelo próximo, não aquele incondicional que a gente não tem capacidade, mas aquele que a gente já pode sentir, né? Aí vão 2 perguntinhas que vocês vão levar para casa e vão questionar, eu não tenho nada com isso que eu também faço para mim, né? Como respeitáveis cidadãos do universo, né? Estamos vivendo como respeitáveis cidadãos do universo, com os horizontes do nosso pensamento ampliados para além do mundo material? É assim que a gente está vivendo? Ou, como costumazes infratores fixados na terra, às voltas com penosas infrações impostas por nossa consciência, com a nossa visão bloqueada pelos limites do planeta Terra? Como que a gente está vivendo? Cada um que faça a sua avaliação. Porque é através dessa reflexão que vamos ter um 2022 melhor ou pior.
Porque não é o ano que é ruim. Não é a mudança de calendário que vai fazê-lo ficar bom. Né? É apenas uma volta que a Terra deu em torno do da sua estrela. 365 dias e 1/4. Pois é. E 6 horas, né? Então isso não muda nada. Mas é um incentivo para recomeçar, para ver. Não vamos perguntar por que eu estou sofrendo. Vamos perguntar para quê? Porque o sofrimento tem um objetivo e a gente já viu qual é. Então não vamos ficar perguntando por que as coisas acontecem, sim para que elas acontecem. E com certeza elas acontecem para nos proporcionar oportunidade de evolução. Muita paz para todos, um excelente 2022 para cada um de nós, porque ele pode ser muito bom, independentemente das dores, dos sofrimentos, das perdas. Porque isso não caracteriza felicidade ou infelicidade, e sim a compreensão e a aceitação de para que tudo isso está acontecendo comigo. Muita paz para todos.